mais uma vez aqui com a palavra do dia. Que o Espírito eterno de Deus abençoe sua vida, sua alma e sua família, em nome do Senhor Jesus. A palavra do dia hoje é 8 passos para a restauração de Pedro. Esses dias eu ministrei sobre 8 passos que levou à queda de Pedro. Agora eu quero falar sobre 8 passos que restaurou Pedro, que trouxe Pedro de volta para a presença do grande Eu Sou. E a Bíblia fala para nós que o Senhor, em sua fidelidade, efetuou a restauração do seu discípulo, chamado Pedro, que tinha negado o Senhor, mentido, autossuficiente, carnal, e o Senhor agora o restaura. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:34, quem condenará? Porque Ele que nos justifica, é Ele que nos sara as nossas feridas, é Ele que nos restaura. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 7:25, que Ele é poderoso para salvar aquele que se chega a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele intercede por nós. Bendito seja Deus. Então, o primeiro passo que eu vejo que o Senhor usou para a restauração de Pedro foi em Lucas 22:32. A Bíblia diz que o Senhor Jesus intercedeu por ele. No versículo de número 31, o Senhor Jesus disse para Pedro: Satanás pediu permissão para vos cirandar, mas eu intercedi, eu roguei ao Pai por vocês e por você, Pedro, para que vocês não desfaleçam. Então, o primeiro passo da restauração de Pedro é que o Senhor Jesus, em Lucas 22:32, intercedeu por ele. Oh, meu amado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus está como a nosso advogado hoje, à destra do grande Eu Sou, à destra do Pai assentado. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós, Ele roga ao Pai por nós, para que o Pai nos levante, para que o Pai nos renove, para que o Pai nos restaure, para que o Pai nos desperta, para que o Pai nos guarde das armadilhas e das ciladas do maligno. Glorificado seja o Senhor Jesus, que intercede por nós junto ao Pai da glória. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus intercedeu por Pedro. Esse é o primeiro passo da restauração de Pedro. Esse é o primeiro passo da restauração de um homem, de um jovem, de uma mulher, de alguém que está afastado, desviado. O Senhor intercede por nós, para que o Senhor, o Pai da glória, nos dê mais uma chance, nos dê mais uma oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando e corre logo para os pés do Senhor. Pedro, 8 passos para a restauração. Primeiro, Jesus intercedeu por ele ao Pai. Olá, se canta lá baixo. Que privilégio o Senhor interceder por nós. Segundo passo para a restauração de Pedro. A Bíblia diz em Lucas 22:61, que quando ele viu o Senhor Jesus de longe, a Bíblia diz que Pedro fitou os olhos no Senhor Jesus, entristecido. Ele se entristeceu, amado. Ele se entristeceu terrivelmente. Ele fitou os olhos no Senhor de longe e a Bíblia diz que ele entristeceu. O que eu vejo nisso? Lucas 22:61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Querido, fitou entristecido. Ah, meu Deus! O Senhor olhou para Pedro entristecido.
com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de quem amava Pedro. Ora, Baceia, com todas as suas falhas, com todas as suas ignorâncias, com todas as suas ingratidões, com todos os seus pecados, o Senhor te ama com amor eterno. Ele não desiste de você. Ele não esqueceu de você. Ele não abandonou você. É você que saiu do propósito. É você que saiu do projeto, do alvo. É você que saiu da posição que Ele te colocou. É você que saiu da vontade do Pai. Mas Ele está olhando para você agora. Ele está olhando para dentro do seu coração. Ele está olhando para a sua alma, entristecido, dizendo: eu te amo. Volta para os meus braços. Volta para os meus pés. Volta para a minha casa. Volta para a minha presença. Porque eu vou te amar. Eu vou te perdoar. Eu vou te restaurar. Eu vou te levantar de novo. Eu vou te encher do Espírito Santo de novo. E vou fazer maravilhas através da sua vida e por sua vida. Olá, Marraceia, canta lá, Baixúria. Roria Maceia, canta lá, Manderrebassuri, me canta lá mais. Receba a unção da restauração de Deus na sua vida agora que está ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Eu sinto a glória do Senhor aqui. O Senhor quer te restaurar, querido. O Senhor quer te levantar com graça, poder e unção novamente. Se renda a Ele. Ele está olhando para você do trono da sua glória com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de perdão. Se renda ao Senhor. Esse é o segundo passo da restauração de Pedro. O Senhor fitou os olhos nele de longe, entristecido. Olhar de amor, olhar de misericórdia, de compaixão. O Senhor está olhando para você agora. Sinta o amor e o poder de Deus aí agora, em nome de Jesus. Eu não me contenho porque eu sinto a unção, a glória de Deus me envolvendo aqui nesta hora. Porque Ele te ama demais. Terceiro passo para a restauração de Pedro. Quando o Senhor Jesus olhou para ele de longe, Lucas 22, 61, o Senhor ficou encarado nele, os olhos do Senhor estavam sobre ele, olhos de misericórdia. Pedro lembrou-se das palavras de advertência do Senhor Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor Jesus provando a insuficiência do homem sem Deus. O Senhor Jesus provando a insuficiência da nossa carne, a nossa infidelidade. O Senhor Jesus provando que nós não podemos confiar em nós mesmos. E também mostrando o seu grande poder que conhece sobre o futuro. Então Pedro lembrou das palavras de advertência. Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso, ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Senão, eu virei ao seu encontro e removerei de ti o seu castiçal. Ou seja, te removerei da sua posição, da sua vocação, da sua chamada, de suas responsabilidades. Então, o Senhor aqui agora, Pedro, ele lembra das palavras, ele lembra do que o Senhor Jesus tinha falado com ele. Ele lembra da advertência. Alamachore, canta labaia. E o quarto passo para a restauração de Pedro. O terceiro, ele lembra das advertências. O quarto,
ele chora amargamente. Lucas 22:62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Alabachuricandalai. O que eu aprendo com isso, querido, é que o nosso Deus resiste muita coisa. O nosso Deus resiste um cântico. O nosso Deus resiste um dizimista. O nosso Deus resiste algumas orações. O nosso Deus resiste às nossas palavras. O nosso Deus resiste um coração soberbo, altivo. O nosso Deus resiste alguém autoconfiante. O nosso Deus resiste alguém que não se humilha. Mas um coração quebrantado e aflito não desprezará o Deus, diz o salmista Davi. Querido, Deus não resiste quem humilha na presença dele. Deus não resiste quem se rende a ele, por mais que seja muitos seus pecados. Deus não resiste quem se quebranta diante dele. Ele vai abrir o céu de novo. Ele vai te abraçar, ele vai te amar, ele vai te perdoar os pecados e vai te restaurar pelo poder da sua graça. Porabacanta labaxeia. Plipa lá, cicla lá, rassúria lá. Eu sinto Deus nessa palavra. Ele chorou amargamente, em estado de humilhação, de quebrantamento. Segundo Crônicas 7,14, a primeira posição que Deus coloca, imposição para abrir a janela do céu e abençoar o seu povo. Primeira ordenança: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, se humilha, meu amado, se rende, se quebranta diante de Deus e dos homens, e você vai ser mais feliz, e o amor de Deus te abraçará de novo, e a graça do Senhor te fará prosperar. Ora basuri mi halabash. Quinto passo para a restauração de Pedro. Pedro correu para refugiar-se no Senhor. Oh, glória a Deus! Corre, meu querido que está me ouvindo agora. Não pensa mais nada. Corre para os braços do Senhor Jesus. Corre para se refugiar em Jesus. Somente Jesus pode nos guardar do inimigo, do maligno destruidor. Somente Jesus é o nosso escudo fiel e verdadeiro. Somente Ele pode nos esconder debaixo das suas asas. E ali nós estaremos seguros. A Bíblia diz que, Lucas 24, versículo 12, Pedro correu para o sepulcro. Olabaxere canta lá, massoriabaia. Pedro correu para o sepulcro. E a Bíblia diz em Lucas 24, 12, que quando ele chega lá no sepulcro, o Senhor Jesus estava ressuscitado. Ele estava ressuscitado, meu querido. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Ele estava ressuscitado. Glória a Deus. Sexto, e o Senhor Jesus apareceu para Pedro. Os discípulos disseram: o Senhor está vivo, ressuscitado, e disse para descermos para Galiléia, que Ele vai encontrar conosco lá. Orabaceia, canta lá, marras. Sexto passo da restauração de Pedro. Pedro agora estava sozinho com o Senhor Jesus no sepulcro. Lucas 24, 34. Paraçônica. Poreabaceia, canta lá, machuri, anda lá.
precisamos ficar sozinhos com Jesus, para que Ele nos cure as feridas, para que Ele nos sare as feridas e nos abençoe com as suas ricas bênçãos. Sétimo passo da restauração de Pedro: Jesus restaurou e o incumbiu de uma nova missão. Uma nova missão. João capítulo 21, versículo 15 e 17. Agora Jesus ressuscitado, vivo e poderoso, aparece para Pedro sozinho e diz assim: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Ele faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. E ele faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele abaixa a cabeça e diz: eu não sei de mais nada. É tu que sabe de todas as coisas, mas eu te amo. Agora Pedro não estava mais autoconfiante. Pedro não estava mais confiando nas suas palavras. Pedro não estava mais confiando no seu eu. Pedro não estava mais confiante na sua carne. Pedro agora, ele deposita, ele se joga aos braços de Jesus e se rende e diz: Senhor, eu não sei de mais nada, porque eu disse atrás que não ia te negar, que todo mundo poderia, e eu te neguei 3 vezes, e agora tu me faz 3 perguntas, então eu não sei de mais nada, mas tu sabe de tudo, mas eu te amo. Ele se rende, ele se humilha, e o Senhor decreta a sua restauração, e o Senhor libera a unção e coloca o cajado na sua mão e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas e cuida da minha igreja e cuida do meu rebanho. Receba a unção da restauração, o poder da restauração. O Senhor te restaure agora, em nome de Jesus, e te levante pelo poder da sua palavra. E 8º passo para a restauração de Pedro: o cumprimento da nova missão. Atos 2, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E no versículo 14, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e começa a pregar em Atos 2,14. Senhores judeus, esses varões não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo que veio do alto, estão cheios do poder de Deus. E ele então desembanha da espada espiritual e começa a pregar: arrependei-vos e convertei-vos, porque este Jesus que vocês crucificou é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Libertador, é o Transformador, é o que muda a história, é o que escreve uma nova história, é o que escreve o seu nome no livro da vida, e vocês precisam se render a Ele. 3.000 almas se rendeu a Jesus. E depois ele fez mais uma: 5.000 almas se rendeu a Jesus de Nazaré. O Senhor o levantou, o restaurou, o encheu do seu espírito e colocou ele para cuidar da sua igreja e ser um ganhador de alma. Você que é obreiro, pastor, presbítero, evangelista, diácono, missionário, talvez você caiu, fracassou e disse que não tem mais jeito, mas o Espírito Santo está mandando eu te dizer: tem mais jeito. Tem mais jeito, e Ele está com os braços e as mãos estendidas para te segurar firme, te levantar de novo, te restaurar e te usar com poder e autoridade. Essa é a palavra do dia, é a palavra de Deus revelada, rema, para a sua alma, para seu ministério, para a sua casa, para a sua felicidade, em nome de Jesus. Abraço!